Olá, professor! Nesse vídeo falaremos sobre o livro De Cabeça Baixa, de Mirna Pinsky. De Cabeça Baixa conta a história de Sofia, uma adolescente que se muda com a família de Assis, cidade no interior de São Paulo, para a capital do estado. No início, a garota fica animada com as novas possibilidades, mesmo tendo de deixar para trás antigos amigos e a vida que conhecia até então. Mas, assim que chega na nova escola, Sofia é discriminada por um grupo de meninas que se autodenominam magníficas, rindo de seu sotaque, menosprezando sua inteligência e zombando de sua aparência, inclusive nas redes sociais. Os pais da menina, muito imersos em suas atividades cotidianas, em seus próprios conflitos, acabaram por, de certa forma, descuidar da relação com a filha. Diante disso tudo, Sofia se sente cada vez mais solitária e passa a se apegar a seu diário e a se dedicar ao seu talento em tocar piano. Com força de vontade, ela descobre que não ficar de cabeça baixa é a única arma capaz de ajudá-la a vencer o bullying. A obra foi ilustrada por Adriel Contieri e escrita por Mirna Pinsky, que optou por abordar o tema do bullying, por ele ter sido potencializado pelo uso das redes sociais. A autora acredita que, embora não seja função da literatura mudar comportamentos, é possível gerar reflexões e percepções de mundo a partir da leitura. E uma das reflexões que De Cabeça Baixa traz é levar à tona não apenas o drama pessoal de uma vítima de bullying e cyberbullying, como também os mecanismos que agem no interior de quem se empenha em ridicularizar alguém. Trata-se de uma novela dividida em capítulos, apresentando as características principais desse gênero literário. Pluralidade dramática, com enredos de vários personagens que se conectam entre si, entram e saem da trama seguindo o fio da narrativa. Linguagem adaptada aos hábitos culturais contemporâneos de determinado local, no caso, São Paulo capital e a cidade interiorana de Assis. E enredo ágil, que atribui um ritmo acelerado à obra. De Cabeça Baixa é indicada para alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental, anos finais, e adequada aos temas conflitos da adolescência e cultura digital no cotidiano do adolescente, centrada especificamente no bullying e no cyberbullying. A personagem principal vive conflitos familiares com a separação temporária de seus pais e a posterior mudança do interior de São Paulo para a capital do estado. Diante disso, nota-se a preocupação com a adequação temática dessa obra ao desenvolvimento de diversas competências e habilidades, principalmente no que se refere à habilidade 44, possibilitando que o leitor reflita sobre o assunto e estimulando sua consciência social. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Professor, construa um espaço de leitura para os alunos, como colocar as carteiras em círculo para facilitar a visualização de todos e a troca de ideias à medida que a leitura do livro avance. Explique como funcionará o ritual de leitura, sugerindo que cada um deles leia um trecho, de forma que todos possam participar. Antes de iniciar a leitura, prepare os alunos fazendo um levantamento de hipóteses sobre a obra, perguntando-lhes, por exemplo, o que o título lhes sugere sobre o enredo. A partir do que eles sugerirem, proponha uma reflexão sobre o que a expressão de cabeça baixa pode significar, ensinando-lhes a respeitar os turnos da fala na participação de discussões, conforme a habilidade 15. Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala na participação em discussões sobre temas controversos e ou polêmicos. É recomendável anotar as opiniões na lousa a fim de retomá-las após a leitura. Peça que observem também as ilustrações da capa e leiam a biografia da autora no final da obra, para se familiarizarem com ela. Prossiga lendo com eles o texto da 4ª capa e o de motivação para a leitura. Então, pergunte se algo mudou sobre as ideias até então apresentadas sobre o livro.
É interessante verificar, ao longo da leitura, as marcas regionais contidas na obra e as possíveis diferenças culturais existentes entre os moradores da capital e do interior do estado de São Paulo. Além disso, chame também a atenção para a reprodução da linguagem falada pelos adolescentes ao longo da obra. Como forma de os alunos se identificarem com os personagens, levante reflexões sobre o que eles pensam a respeito do bullying, ressaltando os aspectos negativos dessa prática e estimulando-os a exercer a empatia. Como o ambiente virtual é bastante familiar a eles, busque mostrar como as redes sociais podem possibilitar a disseminação de discursos de ódio, posicionando-se e incentivando-os a se posicionar contrariamente a isso e vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso, conforme a habilidade 1. Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso. Professor, ao término da leitura é o momento de incentivar os alunos a fazer as suas considerações a respeito da história, desenvolvendo, por exemplo, a habilidade 23. Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de aula e na escola, e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, seminário, etc. Retome também as hipóteses levantadas pelos alunos antes da leitura, para verificar o que se confirmou e o que os surpreendeu ao longo da história. Direcione-os a compreender o gênero literário novela, explicando-lhes que consiste em um enredo dividido em capítulos, apresentando multiplicidade dramática, com histórias de vários personagens que se conectam entre si, linguagem adaptada aos hábitos culturais contemporâneos do local onde acontece e um enredo que promove uma rápida sucessão de acontecimentos. Peça que identifiquem a multiplicidade das histórias que formam a obra, bem como as diferenças culturais entre os personagens e os costumes que podem ser identificados ao longo da leitura. Pelo fato de a protagonista ser talentosa na arte de tocar piano, aproveite para conhecer melhor os alunos, indagando se também tocam algum instrumento ou se têm vontade de aprender. Essa é uma forma de integrar melhor a sala como um todo e fortalecer os laços entre aluno e professor. Professor, boa aula!